Graça e paz a todos vocês. Nós estamos aqui em mais um momento empresarial, que para nós é uma grande alegria. Fica antenado. Nós estamos aqui hoje com o Mário, um grande empresário e um homem cristão que vai ter uma palavra abençoada. Fica ligado aí, logo em seguida nós estamos falando. Olá, estamos aqui com mais um programa. Nós estamos aqui com a máscara, álcool gel aqui na mesa, mantendo o nosso distanciamento. Me permito, eu vou tirar a máscara para ficar melhor, para a gente conversar mais à vontade, nós estamos segurando. Está aqui comigo nosso amado e querido Mário, uma pessoa muito estimada, cristão. Queria que você desse as boas-vindas no programa aí, Mário. Momento empresarial. Primeiro queria agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui, falar um pouco de Deus e de negócio, né? E estamos aqui, esperamos que possa contribuir de alguma forma, onde alcançar esse vídeo, que possa haver algo bom para as pessoas, né? Isso aí. Nós queremos aproveitar porque é uma oportunidade, é um jovem, um empreendedor, um homem de Deus, casado, né? Tem uma família maravilhosa. E eu quero começar com ele a primeira pergunta. Eu fiz algumas coisinhas aqui para a gente ficar bem à vontade aqui, viu, Mário? Beleza. Tempo de crise. Como manter uma empresa em vigor? Você que é um empresário que sabe muito bem disso. Então, pastor, na Minas Flor, a gente sempre teve um pensamento que o recurso próprio, o dinheiro próprio é sempre o mais barato. E por alguns momentos nós já fizemos financiamento, investimento, mas a gente sempre pensou em ter um capital próprio, um capital de segurança, para reinvestir na empresa, para fazer benfeitorias, para ampliar a empresa. Então, nesse momento de pandemia, que o mercado deu uma parada para a gente, no caso, durante uns 45 dias, caiu bem o mercado, nós passamos tranquilamente. Talvez se durasse 6 meses, a gente conseguiria ficar tranquilo. Mas por causa disso, a gente sempre pensa em investir com capital próprio o máximo possível. É claro que muitas vezes a gente precisa de um recurso de terceiro, mas o pensamento é estar sempre com recurso próprio. Esses dias eu até conversei numa reunião que nós fizemos lá na empresa, que muitos dos nossos concorrentes estavam fazendo ampliações e fazendo investimento porque o mercado, assim que mudou o governo, com um governo de direita, todo mundo ficou muito otimista, né? Então, teve muitos concorrentes nossos que começaram a fazer investimentos. A gente, pensando sempre em recurso próprio, fizemos investimentos menores. Quando chegou a crise, chegou essa diminuição de demanda e, consequentemente, o faturamento das empresas caíram, esses concorrentes já tiveram uma dificuldade maior de passar pela crise. E aí começa a fazer promoção. E promoção é algo que vicia, né? O cliente compra na promoção, ele quer comprar de novo. Quer comprar sempre, né? E aí eles perderam o poder. O poder ficou na mão do cliente. A demanda estava encolhida, o cliente queria comprar pouco, eles queriam vender muito, precisava de vender muito porque tinha que pagar os empréstimos, tinha que pagar investimento. E aí nós percebemos uma oportunidade no mercado. E aí nós começamos a aumentar a produção, mesmo com a demanda reduzida, porque a gente viu que importação começou a parar de chegar, então ia haver um momento que ia faltar estoque. E nos últimos 2 meses, de uma meta que alcançando ela chegaria em 100%, o pessoal está chegando, os vendedores estão chegando em 160%, 180%. Olha só, então vocês fizeram um planejamento, uma estratégia que funcionou, né? Sim, nós sabíamos que ia chegar um momento que ia ter demanda e pouca oferta, porque todo mundo ficou com medo, né? De fazer estoque, de investir. Então, hoje você se sente mais seguro, mais tranquilo na empresa, já superando essa demanda aí da pandemia? Sim. Já, né? Para a gente é como se já tivesse passado já. Embora Belo Horizonte esteja parado, muito mercado fechado, a maioria das cidades brasileiras estão liberadas, né? Então, e como a Minas Flor está hoje em todo o território brasileiro e mais 12 países, então exportação está parado. Isso aí eu acho que vai demorar um pouco mais. Vai, né? Vai demorar, né? Mas o mercado interno, você está em todos os estados aí, está fazendo o trabalho. Sim. Mário, quanto tempo você está lá na diretoria da empresa lá? Você é um jovem formado em
Economia ou administração? Economia. Economia. Como é que você vê isso? Porque você é um cara muito inteligente. A gente sempre está conversando, convivendo com vocês e tal. Você tem uma cabeça muito boa nisso aí. E como homem de Deus, como é que você concilia esses dois pontos? Então, pastor, tem aquela passagem que fala: se a gente for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Quase todas as vezes que eu ouvi falar a respeito disso, falava-se entre oferta, dízimo, ser fiel ali com Deus e tudo. Mas uma vez eu lendo essa passagem, Deus falou muito comigo em termos de propósito. Quando você é fiel num propósito pequeno, Ele te coloca sobre o grande. Ó, que legal. E lá atrás, quando a Minas Flor era pequeno, a gente decidiu ser fiel mesmo ela pequena. Mesmo ela pequena, ela já tinha que fazer obras sociais, já tinha que ajudar pessoas que estivessem dispostas a viver para pregar o evangelho, como muitos missionários que a gente ajuda. Então, aí, quando eu pensei a respeito dessa questão de propósito, Deus até me trouxe a questão de Davi, a questão de José, porque Davi, antes de ser o protetor de Israel, o rei que protegia Israel e ganhava guerra, ele foi o protetor de algumas ovelhas, né? Sim. E ele sim. matou o urso e matou o leão por causa daquelas ovelhas. Deus falou, pô, dá para eu confiar, esse menino pode ser um rei lá na frente, né? E José, ele chegou na casa de Potifar e rapidinho ele virou administrador ali. E ele foi fiel sendo administrador de uma casa. Deus falou, se ele é fiel sendo administrador de uma casa, tá para ele ser o administrador do Egito, num período que haveria uma grande seca, né? A espécie humana talvez nem existiria depois daquilo ali, Exato. se não tivesse guardado alimento. Então, a Minas Flor foi sempre pensada nesse conceito, sabe? Quer dizer, Mesmo quando era pequena, ela já tinha que ter um propósito. Quando ficou grande, o propósito só foi aumentado. Só foi aumentado. Isso é tão bom ouvir isso, quer dizer, isso partiu do seu pai, da sua mãe, quer dizer, veio nos 3 irmãos, a empresa é uma empresa dizimista, ofertante, e aí a gente está vendo resultados do que está acontecendo, né? Não é isso, Mário? Isso a gente vê como é bom a gente ser fiel a Deus, porque Ele é fiel em todos os sentidos da nossa vida, né? E isso é bom, eu vi isso de vocês, como empresário, para quem está me assistindo, o propósito, porque tem muitos empresários que eles não são dizimistas. Então ele precisa ter esse propósito. Às vezes o nome de Jesus está lá, de repente ele é reduzido. Eu tive várias vezes a sua empresa lá, dando uma palavra, né? Ministrando, incentivação, num momento assim de louvar, de agradecer. Isso é muito bom. Eu tenho outra pergunta para você aqui. Como tem sido o trabalho que você tem adotado na Minas Flor mediante esse isolamento? Como é que vocês estão trabalhando lá na empresa? Nós fizemos algumas adequações. Até abrimos uma filial agora no Dona Clara, justamente para distanciar o pessoal, o comercial mesmo, que era todo mundo trabalhando junto, bem próximo. Nós tivemos que trazer o comercial para cá, para colocar cada pessoa em sua sala, sabe? Certo. Tivemos que fazer algumas adequações. A empresa teve alguma demissão na empresa ou você continuou com o mesmo quadro? Como é que você fez? Nós só demitimos aquelas pessoas que porque a crise ela não muda nada, né? Certo. Ela só acelera as coisas. Uhum. Então, aquelas pessoas que não tinham perfil, que a gente já não estava tão atendendo a necessidade da empresa, elas foram demitidas. A produtividade dela estava baixa, né? Sim. Tudo isso. E aí, nós já contratamos pessoas para o lugar. Entendi. Então Já você substituímos. continua com o mesmo quadro, produzindo, fazendo. Sim. Isso é muito importante nessa hora. Como a Minas Flor trabalha as suas vendas? Como é que vocês trabalham a venda de vocês? As vendas são online, elas se fortaleceram? Como é que vocês têm feito isso? O nosso modelo de negócio é um pouco diferente do que as pessoas pensam a respeito de cosmético. Tá. Os nossos produtos são cosméticos de alta performance, que são usados no salão de beleza. Não é para uso em casa. Nós temos a linha Home Care, que é para casa. Mas a linha profissional, que é 80% do nosso faturamento, é para cabeleireiro. Então nós temos distribuidores que têm equipe de vendedores que na rua fazem a venda e a entrega para os salões. Entendi. A internet, nós estamos nos sentindo obrigados a ir para a internet, mas o nosso distribuidor, ele não vê isso com bons olhos e nem o cabeleireiro. Porque o cabeleireiro ele quer ter a segurança que o produto que ele trabalha e o resultado que ele tem, a cliente não vai ter em casa. Entendi. Então a internet... É exclusivo dele, vamos dizer assim. Exclusivo dele, justamente. E na internet não dá pra gente definir quem é quem, né? Se é um cabeleireiro ou se é um consumidor final. Você tem uma equipe de vendas
um telemarketing lá na empresa que você utiliza, não? Ou você faz Sim. a venda... Tem... É só B2B, é só né? venda para atacadista. Só para né? atacadista. É. Tá. Você tem pós-venda e antes-venda para o cara saber se ele está satisfeito, a satisfação do cliente. Vocês têm feito isso lá na empresa? Sim. Vocês trabalham Toda com vez isso? que entra um novo distribuidor, o que a gente faz? A gente faz um planejamento no marketing, define a região que esse distribuidor vai atuar e aí a gente coloca 50% do valor que a gente investe em marketing, redes sociais, na região desse cliente. Então, todo novo distribuidor na Minas Flor, no primeiro momento, é a época que ele mais vende e mais ganha dinheiro nos primeiros 6 meses. Entendi. Depois disso, vai depender dele. Então, tem os caras que fazem a coisa certa e crescem. Mas tem uns que ficam ali 6 meses e depois saem, mas porque deixa de fazer o trabalho dele. Nos primeiros 6 meses, a gente garante que a pessoa vai ter a demanda de tudo que ela comprar. Quer dizer, o cara tem que se planejar, fazer um compromisso que ele vai conseguir muito bem em cima disso, né? Sim. Nesse contexto. Que coisa bom. Me diz aqui, Mário, você como empresário e cristão, como é manter essas duas coisas nesse tempo turbulento, né? Você que é um homem temente a Deus, tá um homem empresário, nesse momento turbulento, como é que é manter essas duas? Que você já falou que você tem um propósito na empresa. E eu creio que para você isso não é difícil, né? Não. Pois é, eu penso que Deus faz a multiplicação e o milagre do tamanho dos nossos sonhos. Aquela passagem que Eliseu fala para a viúva, volta para casa, derrama o azeite e junte o máximo de vasilha que puder, pague os devedores e viva do resto, né? Eu imagino que ela pensou numa vida simples. A vida simples que ela já levava, ela pensou em continuar aquela vida simples até o final da vida dela. Então ela acumulou a quantidade de vasilha que desse para ela continuar a vida simples dela até o final da vida. Se aquela passagem fosse comigo, eu talvez ia criar o primeiro marketing multinível. Ia falar, me dá 10 vasilhas que eu te devolvo 2 com azeite. E eu ficava com 8, ia fazendo. Por quê? Os meus sonhos são muito grandes. Na hora que o profeta falasse, para você viver do resto, eu já ia pensar, vou precisar de vasilha com força, hein? Vai precisar de vou muita ter que vasilha. correr muita vasilha. Porque o azeite não acabou, né? O azeite não acabou. A vasilha que acabou, parou a multiplicação, né? Isso, exato. Então, eu tenho muita convicção dos sonhos que eu tenho, e não são sonhos da carne para ter uma vida luxuosa, não é nada disso. Eu tenho um propósito de, dentro das empresas que eu montar, porque hoje eu não tenho só a Minas Flor, eu estou em outros segmentos. Certo. As empresas que eu montar, eu quero que nasçam empresas lá de dentro, através das pessoas que estão lá, sabe? Que seja um berçário para outras empresas. Então, pela quantidade de sonhos que eu tenho, eu sei que essa crise tem que passar, as coisas vão ficar ainda melhor, porque é o que eu quero lá para frente. E eu tenho certeza que é o Espírito que plantou isso em mim, não foi da carne, né? Glória a Deus. Você tem dado incentivo à sua equipe, Mário? Como é que vocês trabalham? A Minas Flor tem algum planejamento de incentivo para o funcionário, para a produtividade? Vocês fazem isso lá? Sim. Nós trabalhamos com comissão, bonificação. Nós estamos sempre estimulando as pessoas a produzirem mais. E a maioria dos funcionários da Minas Flor, eles têm uma renda extra, a gente libera ele a atender salões de beleza no sábado, à noite, quando eles quiserem, ou colocar a esposa, ou colocar a mãe para fazer esse tipo de venda. Eu tenho o caso de funcionário lá que ganha R$ 2.500, R$ 3.000 por mês e me compra da empresa R$ 7.000 por mês, R$ 6.000, sabe? Mas fica com medo de sair e se aventurar no negócio. Mas fica ali com você. Continua ali. Olha que legal. E tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante para você. O que a igreja tem contribuído no crescimento dos negócios e como pessoa para você? Eu sei que você já deu uma pincelada, mas eu queria que você falasse isso para mim. O que a igreja tem contribuído no seu crescimento como pessoa, como homem e para a empresa também? Como é que você tem feito isso? Uhum. No começo da pandemia, eu até parei de vir aos cultos. Eu sei que tiveram alguns cultos e tal, mas meu pai é diabético e tá liberando 60 anos. Eu falei, eu não vou arriscar, né? Mas eu vi que a gente vai perdendo um pouco a esperança, vai perdendo o ânimo, perdendo o gás, sabe? E eu falei, não, gente,
vamos voltar aí nos cultos, porque a gente vai começando a olhar só isso, vendo o noticiário, olhando na internet os números sendo desanimadores, e aí a gente vai entrando nesse cenário, né? Vai. E quando a gente vem para um culto, a gente ouve outras pessoas dando palavra de esperança, estimulando, e a Bíblia fala que a palavra de Deus não volta vazia, né? A pessoa pode falar até sem a ideia do que vai acontecer, mas ela solta a palavra ali, depende da gente, né? Como que a gente vai receber aquela palavra. Então, a igreja é muito importante mesmo, porque quando a gente está aqui, a fé continua acesa, a esperança, os sonhos. Quando a gente distancia, é igual uma boiada, né? O boi que fica sozinho, o predador... Mais fácil, né? Vai fácil. Agora, quando tá junto, dá medo, né? Até o predador fica. Se eu for lá, eu posso não voltar. Como se diz, pode estar o mercado fechado, pode estar o comércio fechado, mas o céu está aberto. Né? A igreja tem a função dela social para nos fortalecer a nossa fé, nos alimentar. E você tem sido assim, né? Você inclusive fez seminário, não foi, Mário? Você fez um seminário? Sim. Você já concluiu o seminário também? Já. E eu gostaria que você, estando aí nesse contexto como jovem, né, fazer um convite até ao ar aqui, para você estar comigo no culto dos empresários. Né? Sei lá, um preletor, um pregador, porque a sua vivência, a sua experiência, tanto profissional como com Deus, vai te dando uma maturidade na sua vida, né? Uhum. Você casou recentemente, eu tenho certeza que você tem um projeto para filhos, e tudo isso vai sendo uma contribuição na sua vida, né? Conta para mim um testemunho de vitória sua, de conquista, em consequência da sua fé, do que Deus tem feito na sua vida. Tem um recente. A cobertura que eu moro hoje, eu e minha esposa, nós rodamos procurando uma cobertura, porque nós queríamos, sabe que eu tenho uma cachorrinha, e eu queria um lugar para ela, enquanto não vêm os filhos, eu queria um lugar para ela tomar sol, tomar vento, né? E aí nós queríamos cobertura. E eu não queria fazer financiamento, porque eu não queria ficar por um período pagando financiamento e deixar de investir em outras coisas. Porque eu estou num momento que eu tenho que fazer investimentos, fazer as coisas acontecerem, né? E aí, o que eu tinha na mão, eu falei, não, é com isso que eu tenho que comprar. E aí nós vimos uma cobertura ali no São Luís e minha esposa adorou essa cobertura. Todas que eu ia com ela, ela falava assim, mas essa sala não dá para colocar um sofá, ela não tem ângulo. Mas eu falei, não, gente, não é possível que um engenheiro construiu isso aqui, projetou isso aqui, que não dá para colocar um sofá. É claro que dá, mas é porque ela ficou presa naquela lá, sabe? Ela já imaginou a casa toda montada naquela lá. E aí, eles me passaram o valor e eu ofereci a metade do valor. E aí o cara falou assim, não, beleza, tá muito diferente o valor e tal, mas eu vou passar a sua proposta. Depois de uns 60 dias eu liguei para ele e perguntei para ele, e aí, minha proposta foi aceita? Aí ele falou assim, mas você não passou proposta não? Eu falei, pra você ver, só porque eu passei metade do valor e nem quis passar para frente, né? Certo. Ficou com ele, nem passou para a diretoria da construtora. E aí, eu falei com ele, não, passa a proposta lá. Não, prometo para você que eu vou passar. E aí ele passou. Passou mais uns 30 dias, já dando uns 90 dias, ele me ligou e falou assim, se você quiser vir aqui, a diretoria de São Paulo está aqui hoje. Quem sabe você negocia direto com eles. Eu falei assim, você já tem minha proposta aí. Vê se eles aceitam isso. Se aceitar, eu vou ir para assinar. Aí ele não me ligou mais. Eu peguei, na época eu tinha quebrado o braço, e eu estava com creme na mão, porque resseca muito, né? Certo. Quando você quebra. Aí eu estava com creme. Peguei aquele creme e ungi aquele creme, como se fosse um óleo ungido, orei nele, falei, Deus, eu vou todo dia naquele prédio e vou passar esse creme lá. Até o cara me ligar e falar, o apartamento é seu, e eu não vou arredar o valor. E aí eu passava lá todo dia. Aí eu olhava para as câmeras assim, para ver se não estava me filmando, né? Alguma hora alguém ia chegar e perguntar, o que está acontecendo aí que todo dia você está vindo aqui? Aí horário intercalados e tudo. E eu fiz um propósito de não contar para ninguém. Então, muitas vezes, minha mãe estava comigo no carro, eu passava perto, mas eu não podia ir lá. Aí, depois que eu chegava em casa, eu tinha que voltar lá de novo, sozinho, e passar o dedo sujo de creme lá. E assim eu fiz. Até o dia que ele me ligou e falou assim, vem aqui, nós estamos num plantão no Shopping Del Rey, que eles falaram que vão aceitar a proposta hoje. É bem provável que eles aceitem a sua. Aí eu cheguei, o diretor lá, o paulista veio,
me falou, mas sua proposta está muito longe, melhora isso aí, que a sua oportunidade é hoje. Aí eu falei com ele, não vou melhorar a proposta, a minha proposta é esta mesmo e tal, não tem jeito. Aí ele falou assim, tá, vou olhar com os sócios ali e ver se dá para fechar. Aí ele voltou lá de dentro com o papel na mão e falou assim comigo, não conseguiu o valor que você queria, mas consegui 40 mil reais a mais, que você sabe que vale muito a pena. Eu falei assim, não, você conseguiu o valor que eu queria, você tá querendo é ganhar ponto com eles lá. Ele foi, sorriu, jogou a folha, eu conferi o valor e aí assinei e comprei. Que coisa maravilhosa, né? Foi Isso tremendo. prova, né, Mário, que Deus é fiel, né? É um compromisso nosso com Deus, Deus conosco também, né? Pela fidelidade, né? Você na empresa, você no empresário. Esse testemunho seu é muito forte, muito interessante, porque eu tenho certeza que muitos empresários estão nos assistindo, ou você que está em casa, e às vezes você fica duvidando do amor de Deus, da esperança. Deus quer que a gente se movimente e não fica parado. Não é verdade? Nós temos que orar e agir como diz a palavra de Deus, né? E tem sido assim na nossa vida, no nosso caminhar. E fala dos seus irmãos para mim. Você tem o Elbert? Só concluindo uma outra coisa, a questão é que a gente demora para tomar a decisão, mas quer que Deus tome rápido, né? Você quer isso? Vou te dar. Há quanto tempo você vem me chamando para ajudar no culto dos empresários? Tem muito bastante, tempo, muito né? tempo, muito e eu tempo. tô nessa decisão, tomando devagarzinho. Mas quando a gente quer algo de Deus, a gente quer de imediato. Já toma decisão logo e me entrega, né? Então demorou ali 90 dias, 120 dias para sair o apartamento e parecia ser muito. Mas decisões... Foi no tempo de Deus, vamos dizer, né? Foi no tempo de Deus, né? Mas decisões nossas na vida espiritual, a gente demora muito mais do que isso e reclama quando demora o tempo de Deus, né? Nós não podemos perder a fé, a esperança, né, Mário? Nós temos que estar convictos daquilo que Deus tem feito. Deus... Cada dia Deus nos surpreende, né? A minha conversa com Deus, todo dia eu faço minha leitura da Bíblia, eu faço um devocional, faço minha oração lá com a esposa e tudo. E tem dia que eu falo assim, Deus, tem dia que você está assim um pouco, como se diz assim, meio preocupado com alguma coisa, ou aborrecido, fala, Deus, pega leve aí, me dá uma direção para a gente poder caminhar, mas sabendo que nosso Deus, Ele é real, Ele é fiel, Ele é justo, né? E a gente tem que torcer. E você, Mário, como um grande empresário... Eu tiro o chapéu uma pessoa que consegue viver sem Deus, né? Tem que ser muito forte, né? Tem que ser. Porque quando eu tenho algum problema, quando eu vou passar esse problema para Deus, eu me sinto leve. Como se fosse uma criança que vai lá chamar o pai e falar assim, pai, o cara me xingou ali, e passa o pepino pro pai, né? Exatamente. Agora, o cara viver sem Deus, conseguir passar por essa vida sem Deus, é algo... E nós precisamos dele todos os dias da nossa vida, né? Todos os dias. Fica mais leve, né? Eu lembro do período que eu trabalhei no mercado, quase 40 anos, todo dia que eu chegava na empresa, eu falava, Deus, me dê sabedoria. Me dá sabedoria, me dá estratégia para você gerir, para você administrar pessoas. Quantas vezes tinha tomado decisão, eu falava, Deus, e agora? Como fazer? Como agir? E sempre Deus nos direcionando no momento certo, na hora certa. Às vezes tinha gente que falava assim, Cleber, parece que você está alheio às coisas, você não está preocupado, você está vendo que o cara está fazendo isso. Eu falei, calma, tudo tem um tempo de Deus. Em Eclesiastes é muito claro, né? O tempo de plantar, de colher, o tempo de sorrir, é o que nós estamos vivendo nesse momento aqui, né? Nós temos que ter o tempo e entender que Deus está no controle de todas as coisas, né? Na empresa e tal. Você tem o Elbert, que é o mais velho? Elbert está do meio. Do meio. Eu sou mais velho. Você é o mais velho? Elbert é o do meio e o Caio mais novo. O Elbert é formado em advocacia? Isso. Direito? Ele fez direito. E o Cacá está morando nos Estados Unidos? Isso. Saudade do Cacá. Ele teve um tempo com a gente aqui também, no culto dos empresários e tudo. Mas você estando aí também, a gente fica muito feliz. Eu quero concluir a nossa entrevista falando aqui dos livros do nosso pastor Jorge Linhares, né? Um livro que a gente sempre está falando sobre suicídio, droga, vício, traições, né? Nomes da Bíblia. Esse livro é muito bom. Esse livro do pastor Jorge, que fala sobre o pecado, né? E tem um livro aqui do meu também, que fala sobre as consequências e os efeitos da desobediência. Eu quero dizer para você que nós estamos toda segunda-feira, às 19h30, aqui na Igreja Batista Getsemane. Você é nosso convidado para participar conosco do culto de empresários, de profissional liberal, de empreendedor, que tem um sonho, que tem uma realidade. A Igreja Getsemane tem culto todos os dias. Nós estamos aqui abertos todos os dias, das 8 da manhã às 22 horas. E para concluir isso, eu queria que o Mário desse as suas considerações finais e dessa palavra que nós tivemos aqui. Legal. Eu queria falar para quem vai assistir esse vídeo, para
acreditar no seu negócio, acreditar na sua empresa. Porque quando você acredita em algo, você traz mais pessoas para acreditar, né? E quando você já não está acreditando muito, as pessoas vão acreditar menos ainda. Se você acredita pouco, seus funcionários vão acreditar nada. Se você acredita muito, seus funcionários vão acreditar mais ou menos. Já dá para ir, né? A gente não pode achar que é obra do acaso. Deus tem um propósito em tudo. Então, se você está nesse negócio, pode ser aquilo que eu falei lá de Davi. Davi estava protegendo as ovelhas, era algo pequeno. Mas ele foi fiel, matou o urso, matou o leão. Então, talvez a empresa da pessoa hoje é pequena. Mas ele tem que ser fiel, porque Deus está querendo aprovar essa pessoa para ter algo maior. Então, a aprovação vem de um propósito menor para ser qualificado para estar num propósito maior, né? Eu quero aqui agradecer ao Mário pela essa oportunidade. Para nós foi uma alegria muito grande. Venha participar conosco toda segunda. Culto dos Empresários. Deus abençoe. Um forte abraço. Gostaria de apresentar esse livro, um livraço. Um livro que pode ajudar você a desfrutar de muitas promessas de Deus. Os efeitos e as consequências da desobediência. Você vai crescer porque esse livro, Deus deu a graça ao pastor Kleber Agapito de preparar e colocar de uma forma prática lições maravilhosas que edificarão sua vida. A obediência deve ser um princípio de vida. Onde começa a obediência, os efeitos da desobediência, abandonando a desobediência e aprendendo com Davi sobre a obediência. Você vai ser edificado. Ligue agora, Editora Getsemane, 3491-2266. 31 é o código de Belo Horizonte. Os efeitos e as consequências da desobediência. Kleber Agapito, Editora Getsemane, Belo Horizonte.